Boa tarde, tudo bem? Queria muito estar aí, né? Meu nome é Simone Cristina Reis Conceição Rodrigues. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo, muito próximo a Porto Alegre. Infelizmente, o meu estado foi atingido por uma calamidade muito grande e eu não vou poder estar presente no seminário, mas vou estar compartilhando de forma online essa prática nesse GT. Bom, a prática que eu vim compartilhar com vocês é do desenho Sona e a sua aplicação na educação básica. O GT que eu vou participar, a educação antirracista por meio da literatura, me aproxima muito da minha prática, pois eu sou professora da biblioteca e eu trabalho com a literatura, né? E com a hora do conto, com atividades de incentivo à leitura, sarau literário. E nesse trabalho eu realizei em parceria com a professora de português, a Simone Daniele Kromer, e eu tive um diálogo com o professor de matemática, né? O livro utilizado foi Sona, Contos Africanos, Desenhos na Areia, do Rogério Andrade Barbosa, ilustração de Thaís Linhares, ressaltando que o ensino das relações educaciais uh, é mais produtivo e tem mais significado quando trabalhado de forma interdisciplinar, né, multidisciplinar, né, através da literatura. Desenhos Sona são desenhos geralmente executados na areia e servem para ilustrar histórias, lendas, provérbios, mitos, animais, contos, leis, enigmas, fábulas, adivinhações. Os griots, que são os anciões, eles alisam a areia, né, e colocam pontinhos de forma equidistante. Esses pontos normalmente significam os personagens da história. E esse personagem vai vivendo a história. E assim, como quando o griot vai contando a história, ele vai fazendo um traço, circulando esses pontos de maneira equidistante. Muitos deles ele utiliza o ângulo de 45 graus, remetendo a conceitos geométricos, e eles não podem tirar o dedo da areia até terminar a história. A princípio, parece fácil, só que não é fácil. Normalmente requer anos de dedicação e muita disciplina para estar estudando essa cultura, esse legado, né, da cultura africana. É uma cultura que está praticamente em extinção, porque as novas gerações não têm muito interesse, né, para estar aprendendo esse conhecimento. Ele é de origem angolana, né, com o povo Tishucuê, em português é Kyoko, né, e está presente também no leste de Angola e na fronteira da República Democrática do Congo e na Zâmbia. Algumas etnias, esse desenho é utilizado como rito de passagem da adolescência para a maturidade.
Os desenhos são utilizados para transmitir ensinamentos e estão presentes na arquitetura de algumas casas também. E essas figuras geométricas trazem outros conceitos, como conceitos matemáticos, como análise combinatória, mínimo divisor comum, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. E o trabalho teve como objetivo trabalhar a Lei 10.639/03, né, que completa 20 anos, que completou 20 anos, né, e que estabelece o ensino da cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis de ensino, né, e a Lei 11.645/08 também é contemplado nesse trabalho, porque ele fala muito da oralidade, né, dos povos originários, e também está presente na cultura indígena e valoriza o ensinamento africano, né, da matemática e provoca uma reflexão sobre os conhecimentos presentes no livro Sona, Desenho Africano, e experimenta e explora novos materiais na sala de aula, como a mesa de luz e areia colorida, que normalmente não é utilizado para trabalhar com crianças de 8º ano. Eu até tive uma surpresa agradável, né? Que eu montei a aula, planejei, mas eu sinceramente estava com um pouco de medo de estar propondo, né, trabalhar com areia colorida para adolescentes, né? Então eu tive um grande desafio, né, mas propus, né? Primeiramente a gente trabalhou com textos, depois a partir do texto eu trouxe um pouco da prática para eles e foi uma grande alegria quando eles toparam a proposta e me ajudaram a confeccionar os trabalhos também para a exposição de arte. A metodologia utilizada foram quatro encontros com os alunos, né? E um diálogo com o professor de matemática. O primeiro encontro, eu levei um artigo, A Matemática no Continente Africano, Sona, um desenho matemáticos na areia. A gente analisou os conceitos, a origem, o que tem de matemática na cultura Sona, né, nos desenhos Sona. No segundo encontro, eu levei o livro Sona, Contos Africanos, Desenhos na Areia. Eles leram o livro, exploraram o material, a mesa de luz na areia colorida, e em dupla eles criaram de forma oral, uma história, né? E no terceiro encontro, nós fizemos uma atividade inspirada nos desenhos Sona, onde nós trabalhamos com cola, areia de praia e papel colorido, fazendo uma obra inspirada nos desenhos Sona, para que ela pudesse ser exposta, né, na nossa exposição de arte. Então, nós fizemos o pontinho, né, que são os personagens, seguimos em vez de usar o dedo, a gente usou a cola para fazer as linhas, né, contínuas, equidistantes, usando os mesmos conhecimentos aprendidos no desenho, né, Sona, e depois que eles desenharam, e enquanto eles iam desenhando, eles iam narrando as suas histórias, aí nós colocamos areia, né, para dando mais durabilidade na obra. E um relato que me chamou muita atenção foi de um garoto que relatou a sua expectativa de futuro, né? Ele botou 2 pontinhos, botou que um pontinho era ele, o outro era o primo dele, e que eles iriam estudar, fazer um curso técnico e abriu um negócio, né? E ele fez todo aquele círculo, todo aquele caminho que ele ia almejando para o futuro dele. Na quarta aula, a professora Simone, a Daniele, fez um registro em forma de redação
das atividades, das histórias que saíram na oralidade durante as aulas que eu ministrei. E o quinto passo foi um diálogo com o professor de matemática, né? Foi um feedback das nossas aulas, onde ele constatou, né, que relatou que as crianças vieram falar para ele da história, né, dos conceitos matemáticos presentes na cultura Sona, né, nos desenhos Sona, e pediram para ele, porque ele não trabalha matemática assim, e ele prontamente foi conversar comigo e gostou muito da ideia de trabalhar com material concreto, com os 8º anos, e começou a construir as pirâmides, retomando os conhecimentos egípcios também. Bom, em São Leopoldo, nós temos uma plataforma que a gente registra os conteúdos, e esses conteúdos têm que estar embasados pela BNCC. E para embasar e fundamentar a minha aula, eu encontrei duas competências específicas de arte do ensino fundamental, que é explorar, conhecer, fluir e analisar criticamente práticas e produções artísticas, culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, da comunidades tradicionais brasileiras. Não traz especificamente no texto africana e afro-brasileira, mas ali quando fala culturais do seu entorno, eu apliquei africana e afro-brasileira. E pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e na cultura, que constituem a identidade brasileira. Também fiz um link de que cultura, né? Que cultura constitui a identidade brasileira, se não a africana e a afro-brasileira. Então, foi esse link que eu fiz para estar fundamentando o meu trabalho na BNCC. Além disso, nas habilidades, eu peguei e trabalhei as habilidades que nós desenvolvemos durante essa prática, que foi a matemática, né? Que foi reconhecer, construir as figuras geométricas, né? Através dos desenhos, da arte. E produzimos textos, né? Depois dos relatos orais, da vivência, do diálogo, da experimentação, eles produziram os textos. E a arte em si, né, que inspirou os textos, que é experimentar e analisar diferentes formas de expressões artísticas. Então, eles experimentaram todas essas formas, muitas formas que estão presentes nesse conceito, nessa habilidade, foram desenvolvidas nessa proposta. Aqui é a professora Simone Daniele, né, e seu desenho, que foi uma história muito legal, que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, o vídeo não passou, né, porque trancou agora, mas ela relatou na sua história, ela começou com um pontinho, que era, ela usou não os personagens, ela usou os locais onde a gente se encontrou na nossa trajetória de vida. Então, ela botou primeiro ponto, acho que vai passar. Era uma vez uma menina chamada Simone e era uma vez uma outra menina chamada Simone. Essas meninas, elas se conheceram numa escola. Então, tem que botar tudo primeiro? Tá.
elas se conheceram na mesma escola e depois elas se viram de novo na faculdade e depois elas se viram de novo no trabalho. Então a Simone, Simone Daniele foi parar numa escola de ensino médio fazendo um curso. Lá na escola de ensino médio, ela conheceu outra Simone, que pegava o mesmo centralão que ela. E aí elas ficaram amigas e se conversavam durante 4 anos estudando naquela escola. Aí elas pensaram, a gente não vai mais se ver, porque a gente saiu da escola. Do nada, as gurias, se conheceram, voltaram a se encontrar onde? Na Unicinos. Lembraram que estudaram na Escola Liberato e voltaram a se conhecer na Unicinos, ambas fazendo curso para ser professora. Uma fazendo português e a outra fazendo matemática, né? Depois, ela ficou sabendo que a professora não estava mais fazendo matemática. Por quê? Porque elas se encontraram trabalhando na escola. Elas se encontraram depois de muitos anos na Padre Orestes, ou seja, elas se conhecem há pelo menos uns 25 anos. Olha, gente, minha história. Era uma vez uma menina chamada Simone e era uma vez. E daí, então, ela fez essa vivência dessa história, né, durante a aula, depois das nossas propostas, e eu achei muito interessante, assim, porque traz o nosso relato de vida, nossa história de vida, nossa trajetória, e que a gente está trabalhando muito em parceria, trabalhando a cultura africana através da literatura, né, ela em português, eu na biblioteca, e normalmente a gente desenvolve um trabalho junto. E a conclusão, né, que o ensino das relações educacionais, né, nos anos finais, ele é um grande desafio. Necessita de muito diálogo, né, entre as disciplinas, porque senão ele fica limitado a somente a disciplina de história, né? E não sei como é que é aí no Rio, mas do sexto ao nono ano, aqui no Rio Grande do Sul, as crianças elas estudam por disciplina. Então, os professores de área, eles têm períodos de 55 minutos para estar desenvolvendo a sua disciplina. Às vezes eles têm 2 períodos, às vezes têm um período só. E esses professores, eles às vezes não ficam o dia inteiro na escola, às vezes eles ficam um dia na escola e tem 2 escolas e estão sempre correndo, né? E a gente muitas vezes não tem dificuldade de estar dialogando, formulando, fazendo algum trabalho em parceria, de forma multidisciplinar. Então, acho que esse é um desafio também. E essa estratégia que a gente utilizou, né, de maneira multidisciplinar, pesquisando as contribuições dos desenhos Sona, e no singular é Luso Sona, de origem angolana, valorizou os saberes matemáticos herdados dessa cultura milenar, presente na identidade da sociedade brasileira, e que, apesar, né, da Lei 10.639/03 ser amplamente divulgada entre os professores, já está fazendo 20 anos, mas o que norteia o seu planejamento normalmente é a BNCC por aqui, que aborda o ensino da cultura africana e afro-brasileira indígena de forma ampla. Como vocês observaram, eu tive que ler quase toda a BNCC para achar a fundamentação teórica na BNCC para o meu trabalho. Então, assim, é um desafio encontrar o ensino das relações interfaciais nas séries finais, sem ser na disciplina de história, né? E encontrar na BNCC habilidades específicas que contemplem a cultura afro-brasileira, africana e indígena no seu texto original. Então, aqui são as referências que eu utilizei no trabalho. Espero que vocês gostem.
Muito obrigada pela oportunidade. Tchau!